texto do Pierre Bourdieu, que fala sobre televisão, ele faz uma série de ataques à televisão, né? Ao modo de se fazer televisão, enfim. Aí a gente tem que, na verdade, contra-argumentar. A gente não pode... Entendi. Tem que contra a argumentação dele. Entendi. Mesmo que você concorda? Mesmo que eu não concorde em todos as... Ixi. Ou mesmo que eu concorde com ele. Complicado, né? Complicado. Vamos caminhando para lá, Vamos, então? Claro. Será que a gente consegue dar uma pesquisada, eu estava pensando aqui, algum repórter de televisão que tenha desgostado da televisão? Tem existido. Por conta das regras, sabe? Fez televisão por anos e chegou um momento em que falou, não quero mais fazer isso. Tem ido escrever, tem ido, sei lá. Bourdieu fala da frustração da profissão, né? Tem uma parte aqui que ele fala que os jornalistas chegam a uma hora que eles se frustram. Só para recapitular, a gente conseguiu fechar a Renata Vianello, que é jornalista de redação, foi repórter, editora, apresentadora de diversos telejornais, de muitas emissoras. Ela passou por todas as emissoras, acho que tirando a TV Gazeta, o SBT, ela trabalhou em todas, inclusive aqui na TV Cultura por um período curto. Olha, eu passei por várias funções na televisão, né? Passei pela edição, passei pela reportagem, passei pela apresentação durante um bom tempo. Participei de hard news, de programas e tal. E eu senti muito a dificuldade em se pensar fora da caixa. O fato dela ter a crítica do jornalismo tendo sido jornalista ou sendo jornalista, eu acho que dá pontos pra gente. Eu acho que a televisão e a mídia em geral, acho que os jornais também, a mídia impressa também, fazem um recorte da realidade. De certa forma, existe aí uma convicção coletiva de que o jornalista mostra o mundo como ele é, pinta de novo, pinta na tela da Globo, etc. Né? Ninguém saberia nada sobre o mundo se não fosse o jornalista. Ora, essa convicção que o jornalista tem de si mesmo, ela é profundamente danosa para a sociedade, já que. E por quê? Porque, de certa maneira, isso acaba... as pessoas acabam comprando o jornal como sendo um espelho da realidade. E o jornal é tudo menos um espelho da realidade. Em outras palavras, o jornal é uma reconstrução interessada da realidade. E essa reconstrução interessada da realidade tem como critérios, de um lado, interesses propriamente jornalísticos. Em outras palavras, eu vou escrever para ser visto pelo editor do jornal tal, que aí eu vou me dar bem, etc. Tal. E, de outro lado, critérios de interferência de outros campos, aos quais o jornalismo está muito à mercê, como ele mesmo indica. Né? O universo do jornalismo é um campo, mas que está sob a pressão do campo econômico por intermédio do índice de audiência. E esse campo muito heterônomo, muito fortemente sujeito às pressões comerciais, exerce ele próprio uma pressão sobre todos os outros campos, enquanto estrutura. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu. Não se tem muito tempo para essa questão da reflexão. É tudo muito rápido. Quando os jovens chegam, tudo chega novinho, né? 16, 17 anos, os meninos estão chegando na universidade, as garotas e garotos. Quando chegam, a conversa dele, ou como diz, o papo deles, é totalmente baseado na informação da televisão. É um programa por exemplo, tem um programa de economia, interessantíssimo. Sai todo mundo, mas crente que está abafando. Sabe tudo sobre economia. Aí chegam no programa, por exemplo, eu dava filosofia para o pessoal da economia. Uma matéria facultativa. E a primeira coisa que eles diziam para mim, depois de um debate de economia, numa televisão importante também de São Paulo, era pegar o assunto e quando você começava a coçar um pouquinho, a entrar mais profundamente, não tinha mais nada. Mas é que às vezes acontece uma coisa na televisão
em que o pensamento se faz ali. Então, a esperança da gente é que um pouco destas conversas aqui, o pensamento se faça. Que é a diferença entre o apareça. acontecimento, né? Hã? O acontecimento e o factual. Exatamente. Eu acho que nós estamos vivendo aqui um acontecimento mini, mas muito legal. De repente até, né, pode resultar em algo. Mas eu não, então. eu acho que nesse ponto o lúdico, dentro do próprio debate, ele não é contrário ao pensamento sério, ao contrário. Você vê todas as teorias do humor, por exemplo, de Bergson. É uma maravilha, né? Exatamente. O humor como o supremo lugar do brincar, esse brincar traduzindo também como o encontro. O encontro traduzindo em grego como o encontro entre os guerreiros, que não é só, aí é mesmo para exagerar, né? Não é só o encontro, por exemplo, entre nós, mas encontro quer dizer também encontro amoroso. Interessante, né? Esse processo de subjetivação. Então, a televisão às vezes serve para isso. Eu acho que é um pouco que a gente está fazendo aqui e estou muito contente. Argumentos reforçam a ideia de que a TV no Brasil é aliena. televisão que para não a batem televisão. com os números. Se a gente for só... Podia começar então com a primeira parte. Processos, números... Porque a TV é uma concessão pública e tem obrigações, ela tem... Tende não entrar na história marxista. Eu não quero ser... Posso fazer um parênteses aqui? Pô, claro. Você sabe quem é o convidado delas? Não, você sabe? Você Eu falou acho que com um sorriso, assim, que você sabe quem é. Eu acho que é uma pessoa super midiática. Ah. Nós estamos perdidos. Eu imagino, mais do que o Daniel Lins. Mas... O Daniel Lins, ele foi como arrebenta tudo, né? Mas foi um arrebenta tudo, mas que foi ótimo, porque ele trouxe... Ele é midiático, mas ele é mais intelectual que midiático, eu acho. Mais acadêmico que midiático, o Daniel Lins. Eu acho que quando Bourdieu fala, numa entrevista que ele deu para a TV alemã, que uma das coisas que mais faz medo a ele é ver o desprezo da televisão pelo povo e pelo auditor, pelo telespectador, isso era na França. Ele não viu nada aqui. Quer dizer que é tão louco, Bourdieu não precisa ser defendido. Não tem nada a defender em Bourdieu. Porque é tão claro, o Brasil não dá os argumentos tão claros na nossa mão. Agora, mesmo pegando a Globo, que é o que sai todo tempo, parece que a televisão brasileira está sendo discutida a partir da Globo, mas é muito fácil. A Globo tem momentos de verdadeira criação de arte, dentro de todo um processo também de alienação, que eu diria cada vez menor, e tem uma responsabilidade, inclusive, política nesse país imensa, inclusive na ditadura. Quer dizer, a gente esquece tudo isso. Aí você pega o lado da Globo, que foi um instrumento de alienação política, que foi um instrumento de silêncio, quantas pessoas foram exiladas pelo silêncio da Globo, ou por informações falsificadas e praticamente pagas pela ditadura para a Globo. E esse outro professor... É um fast thinker. Eu não sei se é um fast thinker, mas... Porque eu não tenho, assim, eu não assisti tanta coisa, assim, mas... Talvez seja uma linha mais midiática, para não cair numa palavra que possa parecer preconceituosa, assim, né? Já que a gente sabe, segundo o Bourdieu, o que significa um fast thinker. É o professor Clóvis Barros, da ECA. Sei. E eu acho que é ele. Crianças que são jogadas pela janela, você tem todo dia. Mas aí você tem o critério crianças ricas e crianças pobres. Para o jornalista, né, a morte do rico, ela é um fato jornalístico X. E a morte do pobre é um fato jornalístico Y. A morte do rico, ela conserva a identidade do rico. A morte do pobre precisa ser chacina, porque vira número. Não importa mais quem morreu. É que morreram 30, 40, 50. Então, quando é chacina, morre muita gente. Então, é óbvio que a morte é fato jornalístico quando é o rico que morre. Normal. O jornalista faz parte da classe dominante. É normal que ele se sensibilize mais quando a classe dominante é afetada. Dou outro exemplo, a queda do avião da Air France. Mostraram a foto de cada um dos passageiros, etc e tal. Chacina no Imbu e não sei o que, é só a chacina, vale pelo número, não vem a trajetória de não sei quem. Não sei lá. Então, a elite se sensibiliza com a morte da elite, provavelmente. Então, é óbvio que não é a realidade, é uma realidade reconstruída, é uma realidade que, de certa forma, obedece a critérios que são jornalísticos. E esses critérios jornalísticos não são os únicos possíveis. Eu fiquei até pensando, seria bom, né? Ele é muito mediático?
se for essa pessoa que eu tô pensando, o professor Clóvis, porque eu vi um livro dele em cima das coisinhas delas, da Roberta, que fica ali pertinho de mim, e eu ouvi uma ligação dela outro dia, então tá, professor, tá combinado, pode ser segunda, pode ser sexta para essa conversa. E eu falei, nossa, agora como vai ser? Outra coisa muito importante de se dizer é o seguinte, o seminário de hoje vale mais e vai definir a dupla vencedora dessa série. Nós temos o seguinte placar até agora. A dupla do Fábio e da Liniane venceu o primeiro e o terceiro seminário. Dupla de Roberta e de Tatiana venceu o segundo, ou seja, o placar está em 2-1. Porém, como esse último vale mais, quem vencer hoje será o vencedor. No Brasil, em alguns casos, ela aliena, não, professor? Sim, se levar em consideração ela isso? aliena e de maneira explícita. Ela institui ainda uma espécie de estética da feiura. Essa estética da feiura não tem mais limite ético, não tem mais limite. Não vou nem citar nomes de programa, que eu acho que é muito triste fazer propaganda para esse tipo de programa, e a produção que se encarrega, eu não cito os nomes, porque eu acho que é um absurdo alimentar esse tipo de programa. Mas você vê como é que é tratado o anão, como é que é tratado o disforme, e o discurso do apresentador, portanto da produção, que nada mais é que um repetidor. Ali não tem absolutamente nenhuma criatividade, ele tem o jeito dele, o temperamento dele, mas ele está ali com todas as informações que deve dizer, inclusive o que não pode. Eu adoro seriado também, pode falar isso? É porque quando começa eu tô mais nervosa, né? Mas não quero, então. Pode não querer? Pode. Então tá. Pode falar meu nome, é isso e essa sequência, né? Olhando para você. Bom, então meu nome é Fábio e eu sou jornalista. Eu fiquei achando bem legal essa ideia. Fechou. Bem interessante. Vamos achar umas 5, 6 Vocês gostaram? pessoas. Bora. Eles gostaram. A grande massa, ela busca na televisão basicamente entretenimento, né? Uma companhia, presença. Né? A televisão é uma coisa muito comum. As pessoas sozinhas, quando você está sozinho, chegar em casa e ligar a televisão para ter uma voz qualquer, um barulho ali. Muita gente faz isso, não assiste necessariamente, mas... E quando assim, quer dizer, ou seja, a questão de ter a televisão como companhia e a televisão como um serviço que te oferece basicamente diversão, distração, relax, né, relaxamento e informação, isso quer dizer, ela é isso que o público espera dela e é isso que os produtores procuram oferecer majoritariamente. Né? Quer dizer, que quando a televisão diz que dá ao público o que o público quer, ela está sendo absolutamente sincera. Ela é pensado assim, quer dizer, e isso explica várias coisas da televisão, um baixo grau de inovação dela, né? Se você só inova quando em situações de críticas, onde as coisas não estão funcionando. Porque se as coisas estão funcionando, a tendência é manter. O público não busca surpresa na televisão, o público busca o conhecido na televisão. Vamos fixar na pergunta, né? Qual que é a TV aliena? Eu acho que dá pra gente pensar em responder a história da TV aliena com essa questão do fatuônimo, você não acha? A força da banalização? Eu acho. 67% desses 76 dizem sim, a televisão aliena. Como a televisão ela busca audiência, isso a gente já discutiu também anteriormente, ela trata sempre de assuntos que não geram polêmica. Isso é uma questão que o Bourdieu trata nesse trecho também. Então, assuntos sem aspereza, como o próprio Bourdieu diz. Então, fatuônibus, como ele chama, que não gerem polêmica. Por quê? Porque quando você divide opinião, as pessoas, na verdade, você perde ali a possibilidade de alguém juntar o pensamento. Não o pensamento, mas quando você dá um pensamento pronto,
que nós discutimos anteriormente. Uma questão que você já coloca informação e já diz que é daquele jeito. A população, as pessoas que recebem essa informação, a informação já foi dada quando ela veio. Então, não existe aquela troca de informação. Mas o que isso tem a ver com a audiência, com o número de audiência? Porque quando ela gera polêmica, então, a partir do momento que você gera polêmica, a pessoa tem que pensar, tem que ter um pensamento maior, vai gerar uma discussão. E isso, para quem... Nem todo mundo que está assistindo a televisão quer se preocupar em pensar. Quer se preocupar em se distrair, assistir alguma coisa que relaxe, não é isso? Tem gente que fala, vou assistir a televisão, vou relaxar, vou descansar. Então, eu não quero pensar, eu quero ligar a televisão e assistir o que estiver acontecendo. Então, a partir do momento que você coloca assuntos que gerem menos polêmica, você junta a audiência. Então, Bourdieu, ele até diz, tem um trecho que a gente separou aqui, que é curtinho também, mas vale a pena ler. Está na página entre 62 e 63. É uma lei que se conhece muito bem. Quanto mais um órgão de imprensa ou meio de expressão qualquer pretende atingir um público extenso, mais ele deve perder suas asperezas, tudo que pode dividir e excluir. Mas ele deve aplicar e não chocar ninguém, como se diz, em jamais levantar problemas ou apenas problemas sem história. Aí eu pulo algumas linhas e vou para o final. Quanto mais um jornal estende essa difusão, mais caminha para assuntos ônibus, que não levam problemas. Constrói-se o objeto de acordo com as categorias de percepção do receptor. A checagem das informações deu lugar ao arrombamento do vazão da notícia. Criaram-se novas caixinhas para enfiar conteúdo, noticiários de celebridades, qualidade de vida, consumo, dicas de investimento financeiro, carreiras e tantas outras editorias expandiram seu espaço. Boa parte desses produtos são compostos por declarações de personagens. Pessoas que topam falar o que o repórter precisa dar, o sentido que a matéria tem, já antes de ser feita. Isso é a busca eterna do personagem. O personagem. Né? Na verdade, você não acha alguém na rua e pergunta como é que é a vida dela. Você pergunta para todo mundo se tem alguém que se encaixa na vida. Porque é isso. Eu sei, eu já fiz produção de personagem durante muito tempo também. E ainda tenho milhares de amigos que fazem isso e que me ligam uma vez por semana dizendo assim, você conhece alguma mulher que seja mãe de gêmeos e tenha mais de 40 anos e trabalhe em jornal? Quer dizer, na verdade, eles já têm o personagem na cabeça, eles vão atrás de alguém muito específico. Chega uma hora que 11 da noite você não achou o personagem, você passou um dia procurando o personagem. É óbvio que chegou 11 da noite e você não achou o personagem, significa que aquilo não existe. Não existe. Então você força uma barra gigantesca. Não, quando você vê, você está rodando o Brasil para encontrar uma pessoa que tenha mais de 40 anos, filhos gêmeos e assista ao Jornal Nacional. E aí você fala, todas as mulheres com mais de 40 anos e filhos gêmeos assistem o Jornal Nacional. Veja só o exemplo da fulaninha. Da Joaninha, né? Arte, Cultura, Televisão. Capacitados pelo programa Ponto de Cultura do Governo Federal, estes jovens aprenderam a juntar esses ingredientes em documentários. E é através de uma TV pública que eles afirmam sua identidade. Jaqueline é do grupo Aquilombando, de Brasília. Ela sabe que a TV pública é uma ferramenta para a articulação da comunidade. A importância da televisão pública agregar essas produções independentes é da gente realmente se ver. Por favor, exponha a sua ideia que você teve. Não, o que eu acho que eu tava falando ali, assim, o que eu acho legal, o que eu senti do último debate, eu achei muito legal o último debate, eu gostei bastante, assim, dos argumentos de todo mundo e tal, mas eu fiquei com uma sensação assim, puxa, a gente tá discutindo isso e quem tá lá do outro lado tá pensando o quê, né? Se a gente pudesse trazê-los para dentro do debate, sabe? Sim. Soltar um vídeo com a opinião deles. Eu acho que isso ia ser alguma coisa que ia ser diferente e que ia ser importante, sabe? De repente, esse pessoal que vota, que é o nosso público, né? A gente ir atrás, eu acho que a produção da Itinerante, a Fabi, pode nos dar os telefones, ou então a gente pode contatar eles por e-mail mesmo, né? E fazer uma pergunta, eu acho que podem ser 2 perguntas bem abrangentes, pra gente falar, bom, a gente tá tanto discutindo a audiência aqui, e a gente foi então ver o que a nossa audiência tá achando da discussão e o que eles acham sobre o assunto. Não aliena nem deixa de alienar, depende. A mídia em si, a televisão, não tem essa capacidade, a utilização da mídia. Não, eu acho que a televisão aliena sim, por uma série de motivos, muitos.
tanto pela cultura de massificação que existe, de criar uma opinião jornalística e mostrar, apresentá-las para as pessoas, e o fato de sempre uma coisa estar em foco e as pessoas acharem que só aquilo está acontecendo, desviando a atenção de outros fatos. O fato da própria televisão aqui no Brasil ser ligada à propaganda, isso também é uma forma de alienação de consumo. Mas eu não acho que seja totalmente ruim, porque algumas pessoas conseguem se desviar disso, mas algumas não. Depende do modo como você encara a televisão como objeto também. A gente pode pensar que ela pode alienar, pode ser capaz de alienar em alguns casos ou não. Mas o legal de um debate é bem isso mesmo. Agora, ouvindo a opinião da Laura, a gente já reconsidera o que a gente tinha como opinião também. E vamos ver de onde continua essa questão. A televisão, da maneira que ela se apresenta hoje no Brasil, quando a gente pensa em televisão comercial, televisão que a maior parte da população tem acesso, da maneira que os programas de entretenimento, e principalmente que é a análise do Bourdieu, os programas dos telejornais, ele acaba alienando por isso, por esses motivos e também pelos outros motivos que nós já colocamos nos programas anteriores. Nós acreditamos, né, depois de algumas discussões, Fábio e eu, que falar que a televisão aliena é desprezar várias experiências televisivas. Na verdade, se a gente até fosse aprofundar mais um pouquinho a questão, a gente ia ver que o Bourdieu, isso a gente não tinha falado, mas eu tomo a liberdade de colocar aqui, ele não falou de televisão, ele falou de jornalismo televisivo sobre a televisão. Mas voltando, a gente acredita que falar que a televisão aliena é desprezar uma série de experiências, inclusive essa experiência aqui, né? E colocar tudo no mesmo saco, entre aspas, né? Então, quando você fala que a televisão aliena, ele está falando só sobre um viés, né? Ele está falando da TV comercial o tempo inteiro. Ele desprezou a TV digital, ele desprezou a TV a cabo, ele desprezou a TV estatal, a TV pública, né? A TV por internet, que é onde nós estamos nesse momento. É bom lembrar que o texto é de 1997, né? O texto é de 1996. Ele também acho que, né, não poderia contar, talvez, que a internet fosse se expandir tanto. Ele não diz em momento algum, como a Tatiana disse, ele não diz em momento algum que a televisão aliena. Ele diz que a televisão banaliza, despolitiza, homogeneiza, conformiza, que se você juntar todos esses isas, pode chegar num aliena, mas... Então vamos lá, essa relação é boa. Então a televisão banaliza, conformiza, como você disse, homogeneiza e tem mais um. Despolitiza. Despolitiza. Muito bem. Isso tem muito a ver com o que elas disseram sobre a unificação da audiência, de tentar deixar a informação, ela produzir o menor impacto possível, assim, né, intelectualmente nas pessoas. Foram 4 debates para discutir as ideias de Bourdieu sobre a televisão e seus mecanismos. Nós apresentamos tudo isso na própria televisão, nos utilizando de seus mecanismos. Os telespectadores podem, então, tirar suas conclusões, tomar suas posições. Claro que levando em conta os argumentos que nós apresentamos para eles, da maneira que nós editamos e da maneira como nós escolhemos apresentá-los. Você pegar um programa e dizer, esse programa só informa, esse programa só educa, ou esse programa só entretém. As emissoras são empresas, tanto no sentido que, em última análise, o lucro vai para um dono e ela está vendendo coisas. O que existe são programas de televisão que são comerciais entre programas de televisão. Os programas de televisão estão lá para que você assista os comerciais que passam na televisão. Sim. É possível perfeitamente utilizar a televisão. E eu acho que no efeito geral, no conjunto da obra, ela favorece muito mais a participação democrática, exatamente porque traz informação e ela é um elemento de inclusão social. O modelo que nós temos de televisão no Brasil é uma TV comercial. Então, o conteúdo pouco importa, na verdade. Então, se a gente for pensar assim, em certo sentido, sim. A televisão... A democracia está, na verdade, ameaçada porque quem julga os assuntos é a própria televisão. Da parte como um todo, no sentido de pegar algo que pode ameaçar a democracia, que está dentro da televisão, né? Como se a televisão fosse só isso, como se não houvesse na programação da televisão
programas que não ameaçam a democracia. Isso aí não é verdade, Fábio. Você entra numa redação no início de carreira, você vai se formar jornalista de redação. Na verdade, é todo mundo igual mesmo. É comum até numa redação de televisão a gente tá ali olhando o que foi publicado na mídia impressa e tal. Não se tem muito tempo para essa questão da reflexão. A televisão, como ela se apresenta no Brasil hoje, ela aliena, porque no Brasil a grande maioria da população se informa ainda majoritariamente pela televisão. A TV não fica sendo uma das fontes de informação, ela fica sendo a fonte de informação. A televisão é a principal fonte, mas ela é a única fonte. Nós não deveríamos levar em conta, talvez, a comunicação interpessoal, as outras fontes de informação, não necessariamente eletrônicas. Então, é mais um questionamento das afirmações de Bourdieu do que propriamente um contraditório. Imagina se Bourdieu conhecesse a televisão brasileira, escrevendo isso daí, que ele disse uma vez para mim, mas Daniel, é incrível. É um manifesto de alguém que conhece a televisão francesa e que flerta um pouco com a televisão americana e deu esse susto. Não te faz medo? Eu digo, claro que eu tenho medo. Porque a reação é uma reação da opinião, alienada. Muito mais alienada do que o Bourdieu está chamando a televisão de alienada. É a própria reação que é alienada. Poucas pessoas leram esse manifestozinho que fez Bourdieu vender, foi uma loucura na França, né? Em uma semana, vender 45 mil. Por que a população leu tanto, né? A gente não pode responsabilizar a televisão pela falta de educação do povo que não pode... Ora, a opinião é uma das definições maiores da alienação. É quando eu não me autorizo a pensar e que eu tenho opinião e que a minha opinião torna-se uma doxa. Eu acredito. Doxa? Eu acredito. Doxa é um conhecimento que não se toca. Poderíamos falar mesmo de dogma. Então, é a opinião o tempo todo, que é a marca registrada da televisão, não então, só aqui. é nesse sentido que ele está falando em opinião, porque apareceu a palavra opinião. Por isso que eu peguei a palavra opinião. Porque é sempre essa guerra do pensamento contra a opinião. E a televisão é, por excelência, o espaço obsceno, não é? Dessa opinião que impede, hoje, ter pensamento é quase ser alienado. Pensar na televisão, você é chato. Você não maltrata com as pessoas, como alguns programas do Brasil, que se definiam em si mesmo como alienados, onde você pega nomes para dar chute. Peraí, o Bourdieu não conhecia isso, ele teria escrito uma enciclopédia. Isso é um cursinho, é uma conversa, como se tem no Collège de France, sobre a televisão. Mas aqui não é um dogma. Bourdieu o tempo todo ele usa luvas para não cair nessa alienação da opinião daquele que sabe e que não deixa espaço nenhum para pensamento.